Pela primeira vez desde o começo da pandemia, a média móvel de morte superou a marca das 3.000 vítimas. Essas perdas registradas ontem fizeram a quinta-feira ser o terceiro dia mais mortal da pandemia aqui no Brasil. Para a gente falar sobre esse cenário e entender também o que é que vem por aí, vamos conversar agora ao vivo no Visão CNN com a pesquisadora da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcomo, que mais uma vez nos atende e conversa com a gente aqui na CNN. Bem-vinda, boa tarde, doutora. Bem-vinda, obrigada, boa tarde a todos. Doutora, a gente falou bastante sobre março, né, que deixou um saldo de quase 70 mil mortes em todo o país, mais do que o dobro registrado em julho de 2020, quando a gente achava, imaginava que estávamos alcançando o ápice da primeira onda aqui no país. Qual que é a previsão que a senhora faz sobre esse mês de abril e sobre o mês de maio, né, sobre as próximas semanas que a gente deve enfrentar? Acho que não há a menor condição de fazermos uma previsão otimista, né? A situação é muito grave, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, com uma taxa de transmissão acima de 1 em vários locais, né, em vários lugares, e uma taxa muito alta na comunidade, transmissão alta entre grupos de população mais jovens. Não há dúvida de que aquilo que nós aventamos como possibilidade há muitos meses atrás hoje ocorre, né? Na época não sabíamos ainda que estaríamos vivendo uma segunda onda tão pesada, mas poderíamos prever pela demografia brasileira de que haveria um rejuvenescimento da pandemia no Brasil. E é o que está acontecendo, nós estamos internando e diagnosticando um número muito maior de pessoas abaixo de 50 anos, inclusive entre 30 e 39 anos, muita gente. Então, essas pessoas são as que mais se expuseram, que saem, que aglomeram, contrariando todas as recomendações que nós demos. Então, como eu já disse várias vezes, vocês ouviram, nós tivemos o mais triste março de nossas vidas e possivelmente teremos o pior abril de nossas vidas também. Doutora Margarete, primeiramente gostaria de agradecer a senhora aqui mais uma vez na CNN, nos dando o seu tempo nessa sexta-feira, feriado aqui, e gostaria de dizer também que quando tudo isso estiver passado, o Brasil vai olhar para trás e vai reconhecer todas essas pessoas como a senhora que deram tanto de sua vida, tanto de seu conhecimento para ajudar a nossa população. Então, fica aqui o nosso agradecimento e eu gostaria de dizer para a senhora que agora há pouco a gente acabou de veicular uma entrevista do João Gabardo, diretor do Centro de Contingência da Covid-19 aqui de São Paulo, dizendo que precisaremos vacinar pelo menos 70% da população para chegarmos a um momento em que possamos começar a aliviar um pouco restrições e máscaras e distanciamento e poder retomar algo que se pareça com a nossa vida de antes. O que a senhora tem a dizer sobre isso, também com relação à transmissão que, mesmo depois de imunizadas, as pessoas possivelmente continuem a ser responsáveis por contágios? Olha, Carla, eu assisti um pedacinho final da entrevista do João Gabardo, que é uma pessoa da mais alta qualificação na área da saúde pública, sem dúvida, né? O João tem uma capacidade não só de síntese, mas de entender a realidade, né? Então, assim, agradeço a ele estar dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo há meses, né? Assim, nós não adianta, né? Uma virose dessa magnitude, não adianta falar em imunidade coletiva com menos de 70%, né? Eu escrevi sobre isso, tenho dito isso sempre, é irreal, né? Nós teremos que vacinar muita gente e muito rápido. A velocidade com que nós estamos aplicando vacina, embora nós agora estejamos num cenário, nesse aspecto, um pouco mais otimista pela quantidade de vacinas e de lotes que nós teremos disponíveis nas próximas semanas, já fabricados no Brasil, então, sem dúvida, isso vai imprimir um ritmo mais acelerado, que é o que nós precisamos, né? Nós não podemos nos conformar com números que parecem, assim, números muito impressionantes, né? Eu disse há semanas atrás, Carla, que nós já deveríamos estar vacinando 1 milhão de pessoas por dia. 1 milhão é modesto para o Brasil. Nós temos que vacinar no mínimo 2 milhões por dia. E temos perfeitas condições, isso é perfeitamente plausível no Brasil, né? Perfeitamente, sem fazer nenhum milagre, né? E de modo que, assim, não há dúvida de que nós precisamos ter muita vacina, vacinar muita gente e muito rápido. E aí nós talvez alcancemos, na virada do semestre, uma imunidade coletiva de 70%,
sem o que não dá, eu concordo completamente com o João Gabardo, que não dá para relaxar nenhuma medida, nem pessoal e nem coletiva. Sim. Doutora, só queria insistir na segunda pergunta da Carla Vilhena, que é sobre as pessoas que já foram imunizadas. Até porque a gente está na Sexta-feira da Paixão, a gente tem aí a Páscoa também no domingo, a gente sabe que muitas famílias querem se reunir apesar desse momento. É importante deixar isso claro. Quem já recebeu as 2 doses da vacina, já passou o tempo da imunização, né, as 3 semanas, se for a Coronavac, por exemplo, ou mais tempo se for a vacina de Oxford, essas pessoas continuam transmitindo, então os cuidados de distanciamento, da máscara, continuam sendo necessários. Não é exatamente que elas estejam transmitindo, elas estariam transmitindo se elas tiverem ficado doentes, de novo, a despeito de terem sido vacinadas. Então, a pergunta tem que ser feita assim: quem já tomou as 2 doses de vacina tem alguma chance de ainda se contaminar com a Covid-19? E a resposta é sim, né? Não existe vacina que dê segurança absoluta, 100%. Isso não existe, nenhuma vacina. Eu vou repetir, nenhuma vacina, nem das que nós conhecemos até hoje, né, nem das que são usadas para a Covid-19. Elas têm uma eficácia demonstrada nos estudos de fase 3, né, e eficácia, volto a dizer, já disse isso várias vezes, né, não é um conceito com o qual a opinião pública tem que se comprometer ou se preocupar com isso. Isso é coisa para nós quando estamos fazendo pesquisa. A opinião pública tem que saber da efetividade, ou seja, mundo real, quantas pessoas estão vacinadas e qual é a probabilidade de que haja algum contágio. Então, a probabilidade existe, então, portanto, a despeito de ter recebido 2 doses, as pessoas, sobretudo os mais idosos, os que são portadores de comorbidades ou fatores de risco, têm que guardar um certo cuidado. Então, reuniões de Páscoa, né, eu já disse e vou repetir, não podem acontecer grandes reuniões, tem que ser reuniões pequenas, como nós falamos que deveria ser o Natal. E olha que no Natal não tinha vacina ainda, né? O Brasil começou a vacinar muito tarde, né? Se nós tivéssemos começado a vacinar em janeiro, nós teríamos salvo muitas vidas, né? Infelizmente, isso também ocorreu e temos que conviver com esse luto maior do que precisaríamos, né? Então, assim, sim, o risco existe e os cuidados devem ser mantidos como se não tivéssemos sido vacinados. Esse é o conselho que eu daria. Doutora Margarete, nós temos agora também recentemente a notícia de uma variante que foi encontrada na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, e que se assemelha àquela variante que foi descoberta na África do Sul, e é uma variante que é considerada bastante perigosa. Ainda não sabemos se essa variante de Sorocaba pode oferecer o mesmo risco que a sul-africana? Não sabemos, Carla. Você perguntou e respondeu, né? Nós precisamos de que os virologistas, os geneticistas, eles respondam quais são as características das mutações verificadas nessa paciente, né? Eu sei que é uma mulher, enfim, estudar esse genoma de uma maneira adequada e definir se ela realmente se assemelha apenas à variante sul-africana, que teve problemas, inclusive, com algumas vacinas, como nós sabemos, ou se ela já é uma nova mutação diferente, o que pode ser também perfeitamente possível, né? Lembrando que vírus são organismos... E por que a sul-africana é tão perigosa, doutora? Porque, na verdade, porque ela não respondeu, quer dizer, algumas vacinas não tiveram uma resposta de proteção nos estudos verificados até o momento. Ela tem uma capacidade de transmissão grande, a população lá é uma população mais jovem, inclusive, mais jovem do que a nossa na África do Sul, e ela teve uma capacidade de transmissão por algumas razões genéticas que nós não sabemos responder, muito provavelmente, né? Há fatores genéticos que são muito importantes, não só na transmissão, como na capacidade de alguém ter contato e não desenvolver doença, por exemplo, ou de manter uma taxa de transmissão muito alta. Então, é por isso, quer dizer, essas variantes, né, essas novas linhagens virais, cada uma guarda características que são relacionadas à sua capacidade de transmissão ou a sua capacidade de ser patogênica, ou seja, de ser letal, de causar casos graves. São coisas independentes. A variante brasileira, por exemplo, ela tem uma enorme capacidade de transmissão, maior do que a linhagem original, mas ela não parece ser mais letal até o momento. No entanto, isso não quer dizer
que os casos que nós estejamos internando não sejam graves. Nós estamos internando muita gente jovem e com formas muito graves da doença, necessitando ventilação mecânica, ocupação de leitos de CTI, que levou a essa situação de realmente colapso na rede hospitalar brasileira. Doutora, a gente mostrou agora há pouco aqui no Visão também a taxa de internações em UTI de pacientes com Covid-19 em São Paulo, falando sobre as medidas restritivas que foram impostas no estado. Essa taxa de ocupação de UTI desacelerou nos últimos dias. Isso pode ser um indicativo que o número de mortes comece a cair nas próximas semanas? Pode, e nós esperamos vivamente que isso se transforme em realidade, né? Nós não merecemos estar contando quase 4.000 mortes de brasileiros todos os dias e tratar isso como se fosse uma mera estatística, né? Realmente, o Brasil já é não só o epicentro da epidemia no mundo, como já estamos caminhando para sermos o primeiro em mortalidade se mantivermos essa proporção de todos os dias, né? Então, sim, a resposta é sim, nós esperamos com muita esperança realista de que isso possa significar uma certa diminuição da pressão sobre o sistema de hospitais e um real impacto epidemiológico dos grupos mais velhos que já estão cobertos pela vacinação e um certo arrefecimento na taxa de transmissão. Doutora Margarete, no ano passado houve uma certa resistência a algumas vacinas que foram oferecidas, inclusive ao governo federal, como nós mostramos aqui na CNN. A Pfizer teria oferecido em julho uma quantidade de vacinas que poderia ter chegado até dezembro e já poderia ter iniciado o nosso processo de vacinação, além de outras também que foram, a princípio, não compradas ou rejeitadas. O governo federal destinou 20 bilhões para a compra de vacinas, mas apesar disso, como a senhora acabou de dizer, a nossa vacinação só começou bastante depois. Hoje a gente vê muito dilema entre saúde e economia. Esse dinheiro que não foi gasto lá atrás e que acabou trazendo tantos prejuízos para a economia, que superam e muito a quantidade de bilhões destinados para a compra de vacinas, a senhora acha que se a gente tivesse tido talvez mais agilidade lá atrás, poderíamos ter salvado ambos, saúde e economia, ou pelo menos minorado o sofrimento de ambos? Não tem a menor dúvida, Carla. Você também, claro, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não precisa ser nem economista, nem um PhD em medicina para saber isso, basta ter bom senso. Obviamente, nós perdemos oportunidades preciosas de negociar no momento adequado, quando o Brasil foi um celeiro de desenvolvimento de estudos de fase 3 de grande qualidade, como nós desenvolvemos com a AstraZeneca, com a Coronavac, mas não apenas com essas, com a Pfizer e com a Johnson, e não negociamos naquele momento de maneira previdente, né, imaginando que a epidemia ainda fosse durar muito, que era perfeitamente previsível, né, o que está acontecendo, não com a força da segunda onda, mas com esse perdurar da epidemia no Brasil era previsível, era crônica anunciada, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós perdemos um timing precioso, nós não negociamos diplomaticamente como merecíamos naquele momento e nem logo depois, e não fomos suficientemente previdentes. Se, por um lado, fizemos a coisa correta de fazer um processo de transferência de tecnologia com uma vacina que já mostrava excelentes resultados nos fase 1, fase 2, como a vacina da AstraZeneca, mas isso não era suficiente. E hoje nós precisaríamos ter, além das duas produzidas pelos dois órgãos públicos brasileiros que vêm dando essa resposta robusta, o tamanho da pandemia no Brasil, mas nós precisaríamos ter muito mais doses de vacina para estar aplicando, utilizando a capacidade grande que nós temos de vacinar no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, foi um erro e nós estamos pagando um preço muito doloroso por esse erro. Doutora, a gente está vendo agora alguns países da Europa falarem de terceira onda. A gente sabe que a gente está num ritmo de vacinação diferente também, aqui no Brasil, com uma segunda onda também bastante agressiva. Mas se a gente continuar no ritmo de vacinação que a gente está, neste momento, com as doses que são previstas, que a gente sabe que há uma ampliação prevista para abril e maio, a gente conseguiria segurar essa terceira onda por aqui, quando ela de fato chegar?
Eu acho que sim, né? Mas para isso, de novo, né, vocês têm esse raciocínio muito bem feito. Quer dizer, nós precisaríamos estar imprimindo um ritmo de vacinação, mas, de novo, eu lembro, né, a vacina não é um milagre, né? Não adianta só vacinar. Eu quero insistir com isso, entendeu, Carla? Quer dizer, não adianta só vacinar. Tem que vacinar e tem que ter distanciamento social. Por isso é que muitas vezes eu tenho me manifestado, tem que acabar com essa dicotomia que, a meu juízo, é falsa, né? Respondendo a sua pergunta, entre economia e saúde, né? Como que você vai falar, Carla, e conseguir que durante 3 semanas ou 2 inteiras, né, as pessoas fiquem confinadas em suas casas? Isso é fácil para você, para mim, enfim, é fácil para nós, né? Quer dizer, não é nem para nós médicos, porque nós saímos todo dia para trabalhar, né? Mas é fácil nossas famílias ficarem preservadas em casa, todo mundo tem um freezer cheio de comida, todo mundo tem uma despensa, mas como que você vai fazer isso com 13 milhões de pessoas no Brasil vivendo em comunidade? Então, esta é a discussão na qual muitos de nós, médicos, cientistas, economistas, empresários, estamos nesse momento de maneira muito calorosa participando e discutindo. Nós precisamos assistir essas pessoas, nós precisamos dar comida para essas pessoas. Então, assistência emergencial ou auxílio emergencial, como quer que queiramos chamar, não é uma questão da economia, é uma questão da saúde pública, e assim precisa ser visto e entendido por todos, né? Então, a iniciativa privada está, de novo, né, no momento de grande sensibilização para que nós possamos comparecer e dar a essas pessoas condições de ficarem em casa com dignidade. Muito importante isso que a senhora falou. A gente vai, inclusive, abordar esse assunto aqui no Visão daqui a pouco, essa questão da segurança alimentar ameaçada no Brasil. Estamos falando bastante sobre esse assunto e, como a senhora diz, esse tipo de necessidade que força as pessoas a sair atrás do sustento é que realmente impossibilita que grande parte dos brasileiros cumpra as recomendações sanitárias e consiga preservar a própria vida. Doutora Margarete, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui conosco, desejo uma feliz Páscoa e agradecemos a senhora compartilhar conosco aqui essas recomendações importantíssimas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Para vocês também, Carla, e se Páscoa é libertação, que é o sentido original, que todos pensemos, olhemos para frente com confiança e que atravessemos esse momento juntos, unidos e pensando, sobretudo, naqueles que precisam ser assistidos por todos nós. Muito obrigada. Tá certo, doutora. Muito obrigada.